Olá para você que está ligado no canal 23.1, a sua Udia TV. Olá, Mayara Martins, tudo bem? Olá, Lívio. Olá, você de casa. Nós estamos aqui para apresentar para você de casa o nosso programa especial Perspectivas 2020. Foi olhando para o ano de 2019 que nós separamos alguns temas que mais repercutiram na imprensa para trabalhar aí com você de casa. Exatamente, Lívia. A gente trouxe os principais assuntos que foram pauta agora no ano de 2019, trazendo as perspectivas desses temas para 2020. Mayara, já estou indo para o meu cenário porque a gente já vai começar o nosso programa especial com o primeiro tema. Mas você apresenta para o pessoal de casa quais são os assuntos que vão ser abordados agora. Até já! Até já, Lívio. Bom, e a gente vai falar sobre vários assuntos. Vamos tratar de economia, saúde, educação, segurança pública, urbanismo e também política. Afinal de contas, 2020 é ano de eleições municipais. E o assunto, lógico, que a gente não poderia deixar de debater aqui com vocês. E agora eu vou com o Lívio no estúdio, que ele vai falar sobre urbanismo. É com você, Lívio. Bem, a partir de agora nós vamos abordar o nosso primeiro assunto deste especial Perspectivas 2020. Eu estou recebendo aqui em estúdio Wellington Camasso, ele que é presidente do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí. Com ele nós vamos conversar sobre a questão de uma gestão mais inteligente para a nossa cidade, que necessita crescer, mas é claro, da forma correta, não é isso, seu Wellington? Seja muito bem-vindo. Exatamente. Muito obrigado, estou aqui à disposição. Quero começar perguntando para o senhor, porque a Prefeitura Municipal de nossa cidade trabalhou durante o ano de 2019 o projeto da tentativa de ocupar melhor o centro da cidade. O senhor acredita que para os problemas que nós possuímos em Teresina, esta é uma saída viável para 2020? Na verdade, ocupar o centro, revitalizar o centro é um problema para o centro. É um problema que precisa ser resolvido para o centro de Teresina. O que é que está acontecendo? Está havendo um esvaziamento imenso dentro no nosso centro de Teresina, de habitações, os prédios públicos estão fechando, estão indo para áreas mais afastadas e o centro de Teresina está ficando abandonado. Que nós temos que trazer as pessoas para o centro da cidade, isso não se questiona. Mas de que forma trazer essas pessoas para o centro da cidade? Nós não podemos trazer pessoas se não trouxermos os serviços juntos. Claro. Praticamente todas as escolas públicas do centro da cidade foram fechadas. Elas foram transferidas para os seus alunos, transferidos para as outras regiões. Como é que eu vou trazer a população para o centro de Teresina se eu não vou dar escola, eu não tenho uma farmácia para dar condições àquele cidadão que vai precisar de um remédio à noite, eu não tenho supermercado, eu não tenho nenhuma estrutura para receber essas pessoas. Então, o que é que vai acontecer? Eu venho, mas não consigo me estabelecer e vou me embora, e vou procurar outro lugar. Teresina passa um problema muito maior do que só o centro da cidade. Teresina é uma cidade imensa. Ela tem mais de 40 quilômetros de uma ponta a outra. Você pega Fortaleza e Recife, duas supermetrópoles, e coloca dentro de Teresina e cabe. Ainda sobra espaço, porque Teresina é muito grande, é muito espalhada. Teresina foi feito muitos projetos de expansão de loteamentos. E a Câmara Municipal, ao longo desses anos todos, ela foi conivente. Ela permitiu que o perímetro urbano de Teresina crescesse, sem nenhum tipo de medida para sustentar, para parar. Hoje nós temos a cidade espalhada, grandes vazios urbanos dentro da cidade, você passa quilômetros e quilômetros olhando para terreno dos dois lados, então sem ocupação alguma, encarecendo a administração da prefeitura, porque tem que levar água, tem que levar energia, tem que levar asfalto, o transporte público, que é um dos grandes problemas que Teresina tem. Então tudo isso a prefeitura é obrigada a atender, mesmo quanto mais a cidade se espalha. Nós temos que cristalizar a cidade de Teresina não pode crescer mais o seu perímetro urbano e temos que buscar verticalizar ela e buscar também ocupar esses espaços que estão vazios. No ano de 2019 foi debatido o tão desejado, por assim dizer, pela administração pública PEDOT, que é o plano de ordenamento aqui territorial de nossa cidade. O senhor acredita da forma como foi aprovado, o PEDOT atende às nossas necessidades urbanísticas? Veja bem, o PEDOT passou por muitas discussões. Da forma como ele foi nos apresentado a primeira vez, nos causou muita estranheza. Nós precisávamos, foi meio que um produto de fora tentado adaptar em Teresina. Não, aí o CAU, o Ministério Público, né, e a OAB se responsabilizaram, trouxeram para si as discussões e nós conseguimos apresentar muitas propostas que foram absorvidas pelo PEDOT, né, foram absorvidas pela administração, graças a Deus, e hoje nós acreditamos que a forma como ele está hoje, planejado e com as perspectivas que ele tem,
aí sim Teresina vai passar pela primeira vez para uma revolução no termo de administrar a cidade. Até então a administração era muito eu diria tímida, né? Aquela política de fazer calçamento, de vila-bairro, de espalhar a cidade. Agora alguém teve a coragem de segurar a cidade nas mãos e dizer, agora é hora da gente pensar a cidade e não deixar mais ela crescer, porque senão ela vai crescer desordenada. Professor, também olhando sobre essa questão da sustentabilidade, energias limpas para o estado do Piauí, se debateu muito sobre essa questão, a necessidade de aproveitar as nossas riquezas, como o sol, energia termoelétrica, para uma tentativa de gerar energias mais limpas para a nossa cidade. O senhor acredita que para 2020 esta é uma tendência que deve ser abraçada, a sustentabilidade, principalmente no que diz respeito a energias limpas? Olha, é a mudança de paradigma. Para nós, até pouco tempo, o sol era um problema. É um problema. Para nós é um problema nós deslocarmos, indo de um lugar para outro, pelo calor, né, pelas condições. Mas a gente tem que observar que, na verdade, isso é um grande privilégio que nós temos, claro, e precisamos utilizá-lo de forma sadia, de forma que ele vá nos trazer retorno. Ao nosso favor, não é, Ao professor? nosso favor. De que forma? A energia termoelétrica, a fotovoltaica e, principalmente, nós temos uma previsibilidade no nosso tempo que é fantástico. Nós não somos igual São Paulo, que saímos de manhã com casaco e voltamos de noite com camiseta ou vice-versa. Claro. Se você sai de manhã, está calor, e você já volta de tarde, é calor. O que isso nos permite? Vamos também implantar a bicicleta no nosso dia a dia. Claro. Porque eu sei, é muito previsível. Mas para isso, nós precisamos ter incentivos às empresas que constroem prédios, a exigir que os prédios públicos ou até mesmo os privados tenham banheiro para a pessoa tomar um banho. Claro. Por mais que você não consegue perceber, nada está desligado, está tudo interligado. Fazer um banheiro no prédio público favorece a mobilidade urbana. Porque você não vou andar de bicicleta, sair de minha casa, botar uma mochila, botar o terno dentro da mochila, aí chego lá, estou suado, vou andar 3 km, estou suado, eu tenho que tomar um banho, de trabalhar depois, então, né? Veja, nós temos hoje uma potencialidade. Na verdade, o sol de Teresina não é problema. É potencialidade e nós temos que usá-lo, aproveitar o quanto nós temos, o desenvolvimento das cidades, o verde de Teresina, ele vai crescer, deve crescer muito, o sol favorece isso. Mobilidade urbana, o senhor já falou por 2 vezes aqui em perguntas que eu já lhe fiz, sobre essa questão da mobilidade. O senhor acredita, muito foi falado sobre, aqui no ano de 2019, sobre a questão do sistema Integra. O senhor acredita que esse sistema veio para sanar as necessidades do teresinense ou ainda precisa evoluir muito em 2020? De forma alguma. Esse sistema veio para regulamentar ou ordenar um modal somente, que é o ônibus, que é o transporte público através de ônibus. Mas existem muitos outros modais que nós estamos esquecendo. Como eu disse, a bicicleta. Claro. O metrô precisa ser ampliado em Teresina. Não se aceita mais que o metrô de Teresina fique limitado ao seu percurso que está hoje aí. E nós temos hoje 2 grandes vias dentro de Teresina que nós não fazemos uso, que são os rios. Sim. Você imagina que lá na Santa Maria do Acodipe eu poderia ter saindo de lá 2 grandes balsas, 3, 4 grandes balsas e trazer o povo todo para o centro de Teresina. A custo quase nada, a custo praticamente zero do investimento desse. Nós não nos apropriamos dos nossos rios ainda. Nós somos, como diz a Mesopotâmia, mas nós não fazemos uso dos rios, que favorece sim o sistema modal. Certo, professor. Olhando um pouquinho para a nossa cidade, Teresina, para os desafios que se aproximam no ano de 2020, um ano eleitoral. Que tipo de promessas, que tipo de projetos o senhor, como presidente do CAL, gostaria de ouvir na tentativa de uma melhor organização para a capital do estado do Piauí a partir deste ano que se inicia? Bom, eu espero que a gente possa ouvir propostas mais arrojadas. Pensar Teresina como cidade, uma cidade que tem seus potenciais muito fortes e que precisam ser aproveitados. Parar de ter políticas simplesmente assistencialistas e buscar realmente modificar a realidade de Teresina. Fechar viadutos foi e é uma solução para as cidades, mas daí criar diversos semáforos na cidade não é solução. Vamos buscar soluções que realmente se adequem mais às nossas realidades e que possam atender a nossa população. Professor Wellington Camasso, muito obrigado pela sua participação. Excelente 2020 para o senhor. Volte mais vezes, tá bom? Muito obrigado. E estamos sempre abertos para essa discussão e queremos despertar também na consciência dos políticos que cidade se faz com arquiteto e urbanista. É importante demais ter o arquiteto e urbanista pensando as cidades.
Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado. Nosso próximo assunto é sobre educação. Quem vai conduzir a entrevista é Mayara Martins. É com você. Olá, Lívia. A educação também foi outro pilar que a gente traçou aqui para essas perspectivas, né? Foi um assunto que foi bastante discutido durante todo o ano de 2019. Foi um período que foi marcado por muitas ameaças e até mesmo a concretização de corte de verbas, principalmente para as universidades federais. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui a especialista em educação, Corina Cerqueira. Olá, Corina, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Corina, a gente teve aí, né, muitas ameaças e até concretização mesmo, alguns cortes de recursos que vinham do governo federal para as universidades federais. De que forma você acredita que esses cortes eles devem continuar, permanecer em 2020? Bom, os cortes eles marcaram a vida dos estudantes do Brasil, né? Especialmente vamos referir ao Piauí, por conta de toda a questão do poder socioeconômico do nosso estado, a vida social desses alunos. Então, nós esperamos que esses cortes, eles, com o passar do tempo, eles sejam noticiados de forma diferente. O governo aumenta, né, as verbas para os nossos estudantes, porque eles marcaram de forma negativa as pesquisas, a história de cada um deles dentro do processo educacional. E dentro dessa celeuma que a gente pode colocar, é necessário que a gente entenda que fazer a educação com cortes é impossível fazer uma educação de qualidade no nosso país. Corina, a gente já vem de um período mesmo de cortes, né? Esses cortes, né, eles vão vindo acontecendo consecutivas vezes por vários anos, das universidades que já são carentes de uma infraestrutura, né? Principalmente, como a gente citou aqui, as universidades públicas, né? Os institutos federais, as próprias universidades, são cursos reduzindo professores, inclusive aqui a própria Universidade Estadual do Piauí, que também, nesse orçamento, agora para o próximo ano do governo do estado, também colocou essa redução de recursos para a universidade, que teve já muitas ameaças de greve, teve muitas paralisações, professores, cursos que não aconteceram, né, que não serão levados adiante, aí, corte vagas para novos alunos. Como é que você vê esse cenário também aqui no âmbito da Universidade Estadual para 2020? Bom, quando nós falamos de universidades, nós não podemos deixar de lado a Universidade Estadual do Piauí, que é a nossa referência. Mas quando nós falamos dos cortes, a gente não pode fugir da realidade do que é a UESP hoje, né? De todas as suas dificuldades, suas limitações de laboratório, de material, de corpo docente, as dificuldades que enfrentam. E com os cortes que vieram, isso veio afetar de forma negativa tudo aquilo que tinha sido projetado para ser realizado em 2019. Nós esperamos que, mesmo com esses cortes que estão já cotados para 2020, que as autoridades do Piauí possam suscitar novos projetos para a UESP, que ela possa, de fato, como eu sempre coloco em uma frase minha, que educar enobrece a alma e transforma gerações, que as novas gerações, que serão os futuros profissionais do nosso estado, que está do nosso Brasil, possam ser aglutinados pelos valores, pelas características próprias que são peculiares de cada curso e que esses cortes jamais voltem da forma que trouxeram para o nosso estado, não só para o nosso estado, mas para o Brasil, né? Toda a questão, a questão socioeconômica, toda a questão desse poder, porque a gente precisa falar de educação e lembrar que a educação é um processo e cada aluno cada jovem estava criando expectativas dentro dos seus projetos, dentro da sua vida socioeconômica e que foi cortado de uma forma que eles não tiveram opção, senão aceitar. E aceitar, aspas, né? Não podemos ficar calados diante de uma situação como essa. Enquanto a gente vê esses cortes, né, em relação às universidades federais, ao ensino superior, a gente vê alguns investimentos que estão sendo feitos de forma mais maciça, né, na educação, na primeira infância, com a criação de novas creches, novas vagas em creches, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio. Como é que você vê nesse processo o Piauí estando inserido? Agora, para o ano de 2020, a gente teve muitos alunos medalhistas, a gente teve, né, o destaque, Teresina como destaque aí entre as capitais do país, no IDEB. A gente teve aí também algumas escolas da rede pública estadual também se destacando a nível nacional em relação à questão do ensino e alguns até com iniciativas inovadoras, né? Nesse processo de ensino-aprendizado, saindo um pouco só da questão de sala de aula. Como é que você vê também esse processo inserido das creches, novas vagas para as creches e também focando nesse ensino mais de base, para que os alunos cheguem ao ensino superior mais preparados?
Eu fico muito feliz quando a gente fala de educação, porque eu amo fazer educação. Tenho 32 anos de gestão, de magistério, e vejo ao longo desse tempo toda a evolução do processo educacional do nosso Estado e do nosso país. As medalhas, as premiações dos projetos, do IDEB, da robótica, na área de matemática, grandes escolas e pequenas escolas, até de cidades bem pequenas do nosso Estado que se destacaram. Eu vejo isso de uma forma muito especial para cada diretor, para cada gestor que organizou seu material com seu corpo docente. Mas vejo ainda que o Brasil precisa avançar muito. Nós temos um déficit muito grande no processo de alfabetização, nós temos um déficit muito grande na formação de professores. Então, nós, educadores, ficamos felizes quando uma escola X se destaca, mas o nosso objetivo como educador era que todas as escolas do Brasil tivessem o destaque que a escola X teve, porque não de fato iniciativas isoladas. isso. E então eu coloco isso, inclusive é uma das minhas teses de mestrado, assim, que nós precisamos colocar a família como pilastra desse processo, porque nós temos escola e família para caminhar juntos. Mas aí tudo isso depende de que é um problema de gestão educacional, porque nós temos grandes diretores, grandes gestores das escolas que fazem um trabalho que merece destaque, assim como se destacaram nas medalhas. Foram grandes medalhas, grandes projetos que foram realizados, mas nós temos outras escolas que deixam muito a desejar. Eu viajo muito Piauí, Ceará e Maranhão e vejo esse contraste nesses três estados. Vejo quanto a educação ainda deixa muito a desejar, mas continuo dizendo, quando há uma boa gestão, há um bom resultado na educação. Os governantes estão apostando muito na questão das escolas de tempo integral. Elas estão sendo as meninas dos olhos dos gestores da educação. Tanto que estão sendo feitos, inclusive, planejados investimentos maciços, inclusive vindo com pedidos de financiamento do governo federal e até de outras instituições para se criar escolas de tempo integral. Para 2020, a senhora acredita que as escolas de tempo integral vão ser uma realidade mais eficaz para o ensino, processo de ensino-aprendizado aqui no Piauí? Para a vivência que nós temos hoje na educação, onde a família não tem tempo para os filhos, a escola integral, de fato, seria um instrumento perfeito para o processo educacional. Creio que as escolas têm um projeto maravilhoso em relação ao tempo integral. A questão da distribuição dos conteúdos, da temática de cada professor, das habilidades, das oficinas, das atividades extraclasse que acontecem no contraturno. Porém, algumas escolas não estão preparadas ainda para receberem uma escola de tempo integral. Por quê? Porque elas não têm ainda os instrumentais suficientes para que essas escolas possam desenvolver as mesmas habilidades que estão projetadas para uma escola de tempo integral. Uma escola que funciona de cedinho da manhã até o final da tarde, que desenvolve habilidades, oficinas, atividades que propiciam o desenvolvimento integral desse aluno. Mas é preciso que os nossos governantes cheguem a desenvolver esse projeto, mas que eles realizem esse projeto de acordo com a realidade de cada escola. Não adianta implantar um projeto se ele não tem como continuar. Eu queria citar como, por exemplo, eu fui a primeira diretora dos CAICs do Piauí. Na época, o CAIC era um sonho. Era uma escola de tempo integral, como é hoje. Só tinha uma outra nomenclatura. Só que o nosso estado não teve suporte técnico para manter um CAIC como funciona em outras cidades. Então, o receio da senhora é que se preze muito pela quantidade ao invés da qualidade dessas escolas de tempo integral. Exatamente. Eu creio assim, que os objetivos da escola de tempo integral são excelentes para o desenvolvimento dos nossos alunos, mas era preciso que a escola tenha ferramentas necessárias, instrumentais necessários para desenvolver todas as atividades que são requisitadas no tempo integral. Nós temos excelentes escolas de referência aqui em Teresina. Temos o Didácio Silva, que é uma escola de referência, o Raul de Baixo, estou falando da região sudeste, que é o local onde é minha residência. Mas, de fato, todo e qualquer trabalho que é realizado, ele não funciona apenas com os objetivos priorizados, mas é preciso que os instrumentais funcionem. Enem. Enem é um assunto que todos os anos ele é permeado de muitas polêmicas. A gente tem em relação à questão da temática do Enem e o governo federal já anunciou que para o próximo ano já deve fazer um projeto piloto de um Enem digital. Em poucas palavras, a senhora acredita que o Enem digital ele vai pegar? Eu creio que nós ainda estamos muito imaturos
para recebermos um Enem digital. Por quê? Porque nós ainda temos muitas dificuldades, muitas limitações com o Enem que vai mudando a cada ano tem um detalhe novo, uma mudança nova, que o nosso aluno ainda não está preparado. Então, eu creio que o nosso país ainda não está preparado para o Enem digital. Mesmo que a gente saiba que a tecnologia é importante, que todo mundo faça uso dela para todas as atividades que a gente realiza, mas eu creio que nós ainda não estamos prontos para o Enem digital. Tá certo, professora, a gente agradece aqui a sua presença e a gente tem certeza que a educação vai ser um assunto que vai ser muito debatido aí também agora no ano de 2020. Esperamos que os nossos governantes coloquem nos seus objetivos ações concretas que venham desenvolver o processo educacional na vida dos jovens e que as famílias possam suscitar o sonho de uma educação de qualidade, que é isso que nós desejamos para o Brasil. Obrigada, professora. E no próximo bloco a gente vai falar sobre outro tema que ganhou muita repercussão no ano de 2019 e que continua aí permeando nas ruas de Teresina. Estou falando da segurança pública. Lívio Galeno vai conversar com um especialista sobre o assunto. Vai ser daqui a pouquinho, logo após o intervalo.